Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Salmo 82. E eu gostaria, sem grandes introduções, começar já a olhar para este Salmo, pois ele é tão rico, tem tantas coisas para nos ensinar, que eu não gostaria muito de ter grandes comentários. Por isso convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 82 e dessa forma juntos vamos poder ver a Palavra de Deus e como ela traz novidades para nós hoje. Vejamos então a Palavra de Deus. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco, o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, seus deuses sois todos filhos do Altíssimo? Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Este salmo aqui começa por descrever a falência do juízo humano. Podemos ver como as pessoas são partidárias, os homens julgam sempre parcialmente. Como muitas vezes os homens fazem injustiças, mesmo aqueles que têm a responsabilidade de julgar. Aqui, o salmista apela para que Deus assista no fundo, olhe para a humanidade e veja o que está a acontecer. Parece que o salmista estava a descrever a justiça do nosso país. Infelizmente sabemos que as coisas não correm bem nesta área. Mesmo quando os funcionários e os juízes se esforçam para fazer bem a sua parte, sabemos que muitas vezes não há condições, muitas vezes não há interesse até de que as coisas sejam feitas de uma forma equilibrada. E por isso faz com que muitas vezes o juízo não seja correto, não seja justo. Vemos o fraco a ser oprimido, vemos o órfão a ser maltratado, vemos situações de desamparo daqueles que estão aflitos e nós parece que estamos a ver o noticiário do nosso país. Sabemos, infelizmente, das situações que ocorreram na Casa Pia, muitas vezes com órfãos. Sabemos que aqueles que não têm muito dinheiro para pagar um bom advogado, muitas vezes são injustiçados, porque infelizmente a justiça nem sempre é justa. Mas precisamos clamar a Deus. Precisamos fazer esta oração que o salmista faz. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O salmista estava bem consciente que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Deus não era propriedade exclusiva do povo de Israel, assim como Deus não é propriedade exclusiva de uma determinada confissão religiosa. Não, Deus pertence a todas as nações, todos os povos têm acesso a se relacionar com Deus. Deus ama todos os povos, Deus ama pessoas de todas as etnias. Não há um povo, uma etnia, uma raça que seja mais querida de Deus do que outra. Não existe isso no pensamento de Deus. Mesmo quando determinados povos fazem as suas opções religiosas, Deus continua a amar aquele povo. Mesmo quando um determinado povo ou uma determinada classe política ou um determinado país se declara ateu, Deus continua a amar aquela população. Deus continua a preocupar-se com os órfãos e as viúvas. Deus continua a preocupar-se com aqueles que são mais fracos. Deus olha e quer fazer justiça. Mas ao mesmo tempo, o salmista nos reporta para uma consciência do dia a dia, percebendo nós que muitas vezes a injustiça acontece. Muitas vezes há situações
que são efetivamente injustas para com os mais fracos, os mais carenciados, aqueles que nem sempre têm pessoas para os defender. Mas eu quero dizer que Deus está atento a essas situações. Eu não sei se é o seu caso, você que me está a ouvir, de estar a viver uma situação de grande injustiça. Eu quero dizer que você deve continuar a acionar os meios da justiça, mas ao mesmo tempo a clamar a Deus, pois nós sabemos que Ele é o único que efetivamente fará a justiça. Nós ouvimos relatos muito tristes no nosso país de processos graves que prescrevem. Eu não sei com que intenção é que isso ocorre, porque é que efetivamente processos graves de homicídios e coisas do género prescrevem, porque é que em tribunais pessoas que claramente são indiciadas de crime continuam a ter lugares de destaque na nossa sociedade. Como é que isto ocorre no nosso país e verificamos situações de grande injustiça? Sabemos que efetivamente necessitamos de orar por aqueles que têm responsabilidades de julgarem nos tribunais, pelos juízes, pelos governantes, pelos políticos da nossa nação, para que eles possam ter um coração justo, para que eles possam ser tocados por Deus. Mesmo quando dormem, mesmo quando estão a descansar, Deus incomoda o seu coração, de forma a que a injustiça não possa continuar a crescer no nosso país. Eu sinceramente acredito que o nosso país irá mudar quando o povo, quando cada um de nós deixar Deus transformar o nosso coração. Eu estava a refletir quando vinha para aqui exatamente sobre este assunto e penso que mesmo os países que nós consideramos mais desenvolvidos, os países onde nós atribuímos um certo civismo às pessoas, a base desse civismo é a transformação que Deus já operou no coração de muitos familiares. É a base, é a transformação que Deus operou, se calhar há um século atrás, no coração de algumas pessoas. E isso trouxe para essas populações, para esses povos mais desenvolvidos, para esses países aqui da Europa e noutros lugares onde vemos um desenvolvimento económico e social bastante grande, tem a ver com transformações profundas na vida das pessoas. Tem a ver com encontros pessoais com Deus. Quando nós analisarmos a história, por exemplo, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, de uma Suíça, só estou a dar alguns exemplos de países desenvolvidos na nossa Europa, são países que no passado tiveram uma profunda transformação, onde o povo se arrependeu do seu pecado, se voltou para Deus e adotou os valores de Deus. Hoje, ainda essas sociedades vivem de alguma forma debaixo desses valores porque lhes foram passados. É verdade que muitas dessas pessoas já não estão a viver essa transformação que os seus pais ou os seus avós tiveram. E por isso começamos a assistir a grandes aberrações sociais, a situações terríveis que nos espantam e pensamos como é que de países como esses vêm situações de pedofilia também, vêm situações de grande corrupção, vêm situações onde os povos se degladeiam e andam às guerras por coisas menores. E nós ficamos espantados, mas isto é porque estes povos começaram a abandonar Deus. E os valores cristãos só fazem sentido quando há um coração transformado. Então não podemos apelar para a verdade se a pessoa ainda não teve um encontro com o Deus da verdade. Não podemos apelar para a justiça se a pessoa ainda não se encontrou com o Deus que é justo. Isto só faz sentido para quem tem uma novidade de vida. É por isso que a palavra de Deus nos diz que é necessário nascer de novo. É isto que Jesus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3. É fundamental uma transformação. Não basta dar retoques cosméticos à sociedade. Não basta apelar a uma solidariedade. Não basta apelar para um bom senso. O povo não vai ter bom senso. Não vai haver solidariedade. Porquê? Porque o homem é orgulhoso, porque o homem é egoísta, porque o homem pensa em si primeiro do que nos outros. Isto só se inverte quando Deus entra na vida de um povo. Quando, como o apóstolo Pedro diz numa das suas cartas, quando o povo sai das trevas e é transportado para a maravilhosa luz de Cristo. Quando isto acontece, então faz todo o sentido a verdade. Faz todo o sentido a justiça, faz todo o sentido a solidariedade, faz todo o sentido amar o próximo e amar o inimigo, faz todo o sentido dar em vez de receber, faz todo o sentido trabalhar mesmo quando o patrão não está a ver, faz todo o sentido pagar os salários que são justos aos empregados que trabalham afincadamente. Então isto passa a fazer sentido quando Deus
traz estes valores ao coração do homem. Mas eu tenho de continuar. Eu estava entusiasmado a falar destes valores porque é fundamental. O nosso país não irá desenvolver enquanto não se encontrar com Cristo. Enquanto o povo continuar a seguir a religião, enquanto o povo continuar a fazer as suas próprias práticas ligadas a uma mera tradição, não houver uma mudança radical no coração do homem, o nosso povo não irá desenvolver. E eu oro para que você que me está a ouvir possa ter este encontro profundo com Deus. Um encontro que vai mudar a sua vida radicalmente. Um encontro que vai transformar todo o seu ser. Não vai simplesmente mudar alguns aspectos. Vai transformar a sua natureza. A Bíblia diz que você deixará de ser pecador para passar a ser santo. Não sei se você consegue ver a diferença. Já não é santos e pecadores, é simplesmente ou santo ou pecador. É verdade que é um santo que continua a praticar coisas que desonram a Deus. Não estamos perfeitos, não é isto que a Bíblia diz, mas efetivamente a nossa natureza é que foi transformada. E é isto que é importante nós percebermos, e é essa natureza transformada que poderá transformar a nossa sociedade. O Salmo 83, e é para aí que vamos, nos apresenta um título interessante, mas ao mesmo tempo chocante: o julgamento de Deus contra as nações inimigas. De alguma forma, o salmista aqui estava a fazer um apelo para que Deus intervenha e Deus vai intervir. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus e por isso mesmo Deus não iria desamparar este seu povo. Vamos então começar a leitura deste salmo. Diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoraçam e os que têm ódio levantam a cabeça. Tramaram astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-os de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti as tendas de Edom e de Ismael, a Moabe e os agadarenos, Jebal, Amon, Amaleque, os filisteus, com os habitantes de Tiro, também a Assíria se aliam contra eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, nas ribeiras de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e aos seus príncipes como Sebá e Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento. Como o fogo devora os bosques e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-nos com os teus vendavais. Enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aqui vemos o povo de Israel a ser atacado por uma confederação de nações, podemos dizer assim. Este ataque aqui é referido porque efetivamente o povo estava a ser apertado pelas nações, mas não é tanto um acontecimento de um passado, mas provavelmente irá projetar-se para um futuro. E de alguma forma este salmo aponta para um futuro que ainda não ocorreu, em que as nações efetivamente se irão aliar para atacar Israel. Nós sabemos pela Bíblia que Israel tem um papel importante na história. E se não olhemos para os nossos noticiários, como é que um país no Médio Oriente tão pequeno como a nação de Israel tem tanto destaque nos noticiários internacionais? É importante nós percebermos isto e é também interessante vermos que um dia, de facto, este conflito irá ocorrer. Um conflito, podíamos dizer, escatológico. Talvez não esteja tão longe como nós imaginamos, mas efetivamente um dia irá ocorrer que várias nações se irão coligar para atacar a nação de Israel. Nós sabemos que isso já ocorreu uma vez, em que vários povos se aliaram contra a nação de Israel, na famosa Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em que Israel em 6 dias conseguiu derrotar várias nações como o Egito, a Síria, o Líbano, que se juntaram para tentar
invadir a nação de Israel, mas antes que isso acontecesse, a nação de Israel provocou uma derrota tremenda naqueles povos, nas várias nações que se tinham coligado para destruir a nação de Israel. Daí a ocupação de alguns territórios que ainda hoje são discutidos, infelizmente, mas naquela altura foram conquistados numa batalha. E às vezes nós esquecemos muito rápido os processos históricos e sabemos que aqueles povos iam invadir e destruir a nação de Israel. Israel, por sua vez, conseguiu conquistar o território àquelas nações, e hoje discute-se efetivamente a faixa de Gaza, os Montes Golãs e outros que foram territórios conquistados numa batalha, e Israel conquistou-os aos países que o iam invadir. Mas enfim, nós não vamos estar aqui a discutir questões de ordem política ou táticas militares, mas efetivamente um dia a nação de Israel voltará a ser o centro das atenções e terá um papel ainda preponderante na vida e na espiritualidade da humanidade. Mas isso acontecerá quando a Igreja, os filhos de Deus que hoje constituem a Igreja, deixarão de ter esse papel tão fundamental na história do homem. Mas é necessário que efetivamente nós tenhamos uma consciência do amor de Deus e que nós cristãos não combatemos com armas, não combatemos da forma que os homens combatem. A nossa maior arma que nós temos, a mais poderosa de todas, é efetivamente o amor. O amor é que vence o ódio. O amor é quem vence efetivamente a dissensão. O amor é essa arma que Deus deu ao homem, que faz com que aqueles que não conhecem a Deus fiquem efetivamente baralhados. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz no livro de Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, vivamos neste princípio e saibamos que efetivamente Deus estará connosco a cuidar de cada um de nós. E tínhamos a percepção que alguns destes textos bíblicos que nós encontramos aqui são textos bíblicos que nos apontam para um futuro, para uma escatologia, e este que acabamos de ler é efetivamente um desses textos. Nós vamos passar agora ao outro salmo, o Salmo 84, e que de alguma forma é intitulado A Saudade do Templo. Aqui o salmista vai relatar o seu amor para com o templo de Deus, para com aquilo que Deus significa através daquela construção e de como Deus se relacionava com a humanidade naquela altura. E por isso mesmo nós vamos poder dedicar algum tempo para compreender melhor o que significa um coração entregue à adoração a Deus, um coração que deseja um relacionamento com Deus. Nós encontramos vários salmos que são pérolas preciosas para nós, e, por exemplo, o salmo mais conhecido de todos é certamente o Salmo 23. Esse é um salmo famosíssimo em todo o mundo, mas temos muitos outros salmos que poderíamos identificar como salmos fundamentais para a nossa existência, para a nossa vida espiritual. Por exemplo, o Salmo 103 é provavelmente o salmo que fala mais sobre a alegria. Por outro lado, temos o Salmo 119, um salmo que fala de um relacionamento profundo com as Escrituras, a importância da palavra de Deus. Temos um salmo como o Salmo 51, que fala-nos de alguma forma de arrependimento e de tristeza. E aqui este salmo, o Salmo 84, que nós vamos dedicar algum tempo hoje, poderíamos dizer que é o salmo mais doce. É um salmo que nos fala acerca do amor, de termos esse relacionamento com Deus. E o salmista diz: mais vale um dia em teus átrios que 1000 em outro lugar. Então esta é a percepção que o salmista tem do relacionamento com Deus. E ele começa por dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Este é o relacionamento que o salmista pretendia ter com Deus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento que faz com que, efetivamente, ele pudesse crescer nessa relação com Deus. E nós encontramos no livro dos Atos várias vezes os textos a mostrarem que os cristãos tinham este mesmo desejo de conhecer a Deus. Por exemplo, os textos diziam:
Todos estavam perseverantes, unânimes em oração, este é um dos textos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vemos nestes textos bíblicos que aqueles que amam a Deus efetivamente dedicam-se à palavra, dedicam-se à oração, e eu recomendo que você faça essas coisas, conheça mais a Bíblia, tenha mais tempo de oração, visite uma comunidade cristã, integre-se nela, ouça este programa e outros que podem edificar a sua vida espiritual. Então temos aí esses 4 passos que são fundamentais para o seu crescimento com Deus. Mas o salmista continua: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que o salmista tem um desejo profundo de estar em comunhão com Deus, estar nos átrios do Senhor, estar em convívio com outros cristãos e com outros irmãos. Naquela altura não eram cristãos, mas podemos dizer que eram cristãos no sentido que eles precisavam de um relacionamento com Cristo, com Deus, e ele tem esse anseio por andar nos átrios do Senhor. E o verso 4 ainda prossegue: bem-aventurado, Senhor, os que habitam na tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cujas forças estão em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre as primeiras chuvas. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vemos aqui este desejo de o salmista andar nos caminhos de Deus. E ele prossegue: o Senhor dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que tem em ti confiança. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.